nada menos que 90% das pessoas que foram abusadas sexualmente decidiram pelo silêncio. Elas resolveram se calar e seguir a vida. Mas por que isso acontece? Sem querer, eu desenvolvi também uma pesquisa sobre o estupro no Brasil. Eu recebi mais de 3.000 mensagens sobre o tema e eu acompanhei muito de perto as discussões no nosso grupo, que teve 45.000 participantes, né, em alguma altura. E eu recebi relatos desses 90% que se calaram. Então eu sei agora um pouco por que a mulher não denuncia o estupro. E eu quero falar para vocês sobre esses 90% que ficaram em silêncio. Eu quero falar para vocês da Joana, que foi abusada pelo pai durante toda a infância e adolescência. Ela desenvolveu seios aos 11 anos. E aos 11 anos o pai começou a tocar ela nas partes íntimas, obrigar ela a masturbá-lo e passar a mão nos seios dela. A Joana só descobriu que ela tinha sido abusada sexualmente pelo pai aos 22 anos, quando ela foi fazer terapia. E quando ela encarou o pai mais tarde, o pai da Joana disse que ele nunca estuprou ela porque ele nunca penetrou ela. Eu vou falar para vocês da história do Renato, que é homossexual. Quando ele começou a desenvolver a sexualidade dele, então é importante dizer, a criança desenvolve a sexualidade dela antes dela estar pronta para o sexo. A sexualidade se expressa de N outras maneiras antes da maturidade sexual da criança. O Renato, ele manifestou a homossexualidade dele em como ele brincava, em como ele andava, em como ele falava. O irmão dele percebeu e estuprou ele. O Renato só reconheceu que ele tinha o direito de reclamar que ele tinha sido estuprado quando ele era adulto. Ele e a família encararam o irmão. E o irmão disse, afinal ele era gay, ele gostava. Gente, crianças não gostam de sexo. Não é óbvio isso? Não é para o brasileiro. O brasileiro não sabe que, apesar da criança expressar a sexualidade dela de algumas maneiras, essa sexualidade não é uma sexualidade genital. A sexualidade genital vem só depois da puberdade, quando a criança desenvolve a capacidade de fazer sexo. Gente, parece absurdo, porque a gente está falando numa audiência de pessoas com escolaridade alta, mas o brasileiro não tem ideia do que é estupro. Se vocês pensarem na legislação brasileira, só em 2006 a gente incluiu a possibilidade de uma mulher estuprar um homem ou uma criança. Isso é a lei brasileira, que é feita por senadores capacitados, eleitos pelo povo. O que pensa a população sem estudo ou com estudo de pouca qualidade? O brasileiro, eu repito, não sabe o que é um estupro. Olhando esses dados da saúde, a situação é absurda. Nós vimos mais de 12.000 casos de estupros registrados no SUS em 2011, dos quais 70% eram crianças e adolescentes, dos quais, olhando apenas as crianças, 11,8% os perpetradores eram os próprios pais que deveriam proteger essas crianças. Quando a gente fala de pais, padrastos e familiares próximos, essa estatística sobe para mais de 30%. A gente, outro dia, ficou abismado com aquela situação que aconteceu na Índia de estupros coletivos. Segundo esses dados da saúde, 15% dos estupros são coletivos e recorrentes. Então, são primos que se juntam, são amigos que se juntam para perpetrar o estupro, né? Então, quando a gente vai olhar estupros recorrentes, é 50%. Foi divulgado no ano passado que 85% dos casos de estupro do Distrito Federal acontecem na casa da vítima ou do agressor. Nós estamos falando de situações extremamente complexas. Primeiro, para entender o que é estupro. Como eu já disse, o brasileiro não sabe o que é estupro. Segundo, como lidar emocionalmente com isso? Como lidar com a hipótese de botar o seu pai, o seu primo na cadeia? Como lidar com a hipótese, não do agressor, é fácil botar o agressor na cadeia, mas de entristecer a mãe do agressor, deixar o filho do agressor sem pai, sem sustento. Essas complexidades que a gente tem que pensar quando a gente está tratando de estupro intrafamiliar. E eu vou repetir isso, o nosso foco tem que ser em estupro intrafamiliar, porque o estupro no Brasil não acontece no beco escuro, acontece dentro de casa, 85%. Eu mesma fui vítima de estupro, e eu integrei esse movimento porque aconteceu
por acaso, que eu fui a primeira pessoa a falar abertamente sobre a minha experiência. Eu fui abusada sexualmente durante a minha infância, mas só percebi isso depois que eu consegui falar com a minha mãe sobre como fui abusada pela nossa própria família, né, por pessoas da nossa própria família. Eu gosto de falar dessa trajetória no pessoal, principalmente porque depois da repercussão do meu relato, começaram milhares de outros relatos na internet. Outra coisa que eu quero deixar muito clara, eu não denunciei o meu agressor, meus agressores. Eu, como mulher, como criança, que eu era na época, eu tive medo de magoar a minha família. Eu tive medo de expor a mãe dessa pessoa, que é uma pessoa que eu amo profundamente. Foi a pessoa que me educou, que me criou, que trocou minhas fraldas, né? Eu tenho visto, junto com a Nana, em todos os relatos que têm chegado até nós, que são relatos de fracasso, porque assim, eu fiz o meu relato abertamente, mas eu me empoderei em cima da agressão que eu vivi. Eu falo disso abertamente porque eu sei que eu não preciso sentir nem vergonha, eu não preciso sentir o nojo que eu sentia quando eu fui agredida. Eu não preciso sentir medo de ser agredida novamente, porque a culpada não sou eu. Quem tem que se envergonhar e sentir nojo do que fez foi um agressor. E são todos esses agressores com os quais convivemos no dia a dia. Mas, enfim, ainda assim, nesse meu empoderamento, eu não tive coragem de denunciar, não tenho ainda. Eu acho que não é apenas pela punição que nós conseguimos combater essa violência, porque as relações humanas são complexas. E eu ainda me recuso a colocar em jogo a saúde psicológica, amorosa da minha família, dos meus relacionamentos humanos, por conta de uma pessoa. Bom, consegui me empoderar pela fala. Eu acredito que nós precisamos criar uma rede de empoderamento pela fala, da mesma forma que existe com Alcoólicos Anônimos, enfim, nós precisamos abrir espaço onde as pessoas agredidas e os agressores também possam se curar psicologicamente, espiritualmente, ao abordar essa agressão, ao tratar dessa agressão para transformar essa violência. É através da fala que nós vamos nos curar, é enfrentando esse fato e reconhecendo que a transformação pode ser possível. Obrigada. Veja no próximo bloco. O maior desafio do brasileiro é se enxergar como é. Nós temos algumas falsas concepções no Brasil de que o Brasil não é um país violento.